Coisa mais maravilhosa do Evangelho. Legal, hein, Caio? É que Paulo diz no tempo em que havia escravidão, em que era politicamente correto você dizer que havia homens livres, era nobre, era digno, e havia homens escravos, que havia raças superiores e havia raças inferiores, que havia cores melhores e cores piores. Isso tudo habitava com abundância o mundo do Novo Testamento, do primeiro século. É nesse ambiente cheio de olhar impuro em relação ao próximo que o Evangelho chega. A ponto de que você lembra as 2 vezes que você esteve comigo lá em Jope, na casa de Simão o Curtidor, eu falei de Pedro e daquele lençol com todo tipo de animais, simbolizando criaturas e naturezas humanas com as quais ele não se relacionava. E a imagem que vinha do céu, a visão era essa. Pedro, mata e come, ou seja, serve-te de qualquer que seja o alimento relacional, sem que tu exerças esse papel de juízo entre os homens. Para com isso, o Evangelho tornou limpo e puro, limpa e pura todas as coisas. Quando você chega e você vê a declaração de Paulo, por exemplo, em Efésios, ou em Colossenses, ou em Filemon, quando ele tenta diminuir o peso do significado de ser escravo no mundo romano, o que ele faz é dizer ao senhor do escravo que o trate com humanidade, como se ele fosse, porque ele é de fato seu irmão, irmão humano, irmão de criação, irmão de natureza, irmão na fé. Irmão, é seu irmão. O resto é uma contingência perversa de um sistema brutal, mas em Cristo, mude a sua mente, ele é o seu irmão. Ele tenta diminuir o peso dessas implicações. Assim como quando ele manda a mulher ser submissa ao marido, e antes ele manda o marido amar a mulher, ele está tirando o peso da imposição cultural, onde a mulher era submissa ao marido, mas era uma submissão de raiva. Porque o marido não amava a sua mulher. Então, não era uma questão para gente amadurecida, mas seria uma questão para aquele mundo tão pagão, com aquelas categorias tão presentes. Ou quando ele diz que todavia em Cristo, como ele fala escrevendo aos Colossenses, não há homem nem mulher no mundo, o dele, onde o homem era o homem e a mulher era muito menos. Ele diz: em Cristo, no entanto, não existe isso. Não existe. Isso há 2000 anos atrás. Não existe homem nem mulher. Em Cristo não existe escravo e liberto. Em Cristo não existe o maior e o menor, não existe o grego inteligente, nem o judeu religioso, não existe o bárbaro distante, alienado, nem existe o cita, não existe o celta, não existe o nórdico, não existe nada disso. Todos são um em Cristo Jesus, porque ele de um só fez toda a raça humana.
E a cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles todos não sabem o que fazem mesmo. E ele morreu por quem soube e por quem não soube. Morreu por quem creu e por quem nunca teve a informação para crer. Morreu e está feito, está consumado. Então, quem não pensa assim ainda não entendeu o Evangelho.